Ei, você aí quer bater um papo sobre mudanças capilares para cabelos ondulados? Então você precisa assistir esse Finaliza e Fala. Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu decidi trazer um Finaliza e Fala para vocês, falando um pouco sobre mudança capilar, já que eu passei recentemente por isso. E aí eu queria conversar um pouco com vocês e ter um bate-papo assim bem mais informal. Então, enquanto eu finalizo aqui o meu cabelo, eu vou aproveitar e conversar com vocês. Bom, eu acabei de lavar meu cabelo, usei o shampoo e condicionador da linha Ondas Antifrizz da Seda, que eu estou amando. E aí, meu cabelo, eu não fiz tratamento hoje e tal. E pra quem não sabe, a minha última mudança capilar foi essa aqui, né? Eu fiz franja e retoquei a minha descoloração, né? E aí que eu tenho refletido muito sobre essa questão de mudança capilar, né? Quando eu assumi o meu cabelo ondulado, muita gente me recomendou o corte em camadas, que a gente sabe que é o corte que dá mais definição quando a gente fala de cabelo ondulado. E aí, naquele momento, eu me vi, de certa forma, meio que presa a isso. Então, eu só podia dali pra frente fazer o corte em camadas e eu não poderia nunca mudar o cabelo. E aí, isso sempre me incomodou muito, né? Então, logo que eu assumi meu cabelo, eu ia num profissional que ele não era especializado, mas ele acertava muito o corte do meu cabelo, a cor do meu cabelo. Porém, ele faleceu e aí eu tive que procurar outro salão. E aí eu fui na Clínica dos Cachos, adorei, mas depois de um tempo eu comecei a falar, cara, sempre que eu vou na Clínica dos Cachos, eu tenho o mesmo corte de cabelo. E eu gosto de mudar, eu adoro mudança capilar, eu acho que cada cabelo representa uma fase na nossa vida. E quando a gente muda de fase, a gente precisa mudar o cabelo. Então, eu tava muito nisso, né? E aí, depois da Clínica dos Cachos, eu fui na Celi. E aí, depois da Celi, eu fui... Meu último corte, os meus 2 últimos cortes, né? Foram no Salão M8, que é onde eu faço as minhas mechas, né? E aí, a minha única mudança capilar desde que eu tinha me assumido ondulada era ter o cabelo comprido e cortar ele um pouco mais curto, né? Porém, como vocês sabem, eu estou noiva e eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu não cortaria o meu cabelo até o casamento. Gente, esse casamento não tem data e eu não sei que tamanho vai ficar o meu cabelo até lá, mas foi a promessa que eu fiz. E aí, eu não tô podendo cortar o cabelo, né? Então essa mudança capilar, que era a única que eu conseguia fazer, eu não tava mais conseguindo. E aí isso começou a me incomodar, porque eu queria mudar meu cabelo, eu queria um cabelo que fosse mais a minha cara, nessa minha nova fase e tal. E aí foi quando eu decidi fazer a franja, né? Que vocês estão vendo aqui. Vou ser sincera que não foi uma decisão muito fácil. Na verdade, eu nunca mais tinha me visto de franja desde que eu virei adolescente. Então, eu fiquei muito preocupada se a franja ia realmente ficar legal, como que ia acontecer e tal. Mas a minha principal reflexão era que eu tava achando que eu tava entrando num novo padrão, né? A gente sai quando a gente se assume do padrão do liso, né? Aquela coisa de ter o cabelo alisado. E aí, quando a gente começa a olhar as referências de cortes para onduladas, as referências de meninas onduladas por aí, a gente começa a reparar que praticamente todas têm o mesmo corte de cabelo, que é aquele corte de cabelo que eu tinha, né? O corte em camadas, com a parte da frente jogada mais para um lado para dar volume. E aí eu comecei a olhar e eu comecei a falar, peraí, eu batalho tanto e bato tanto nessa tecla de a questão de você não sair de um padrão e você ser a sua melhor versão, e aí eu tô entrando em outro padrão. Não sei se era muito o que eu queria na época, se tava meio contra, né, o que eu quero passar aqui, é o meu propósito, e aí foi quando eu resolvi mudar. Pessoal, eu vou usar esse mousse aqui, porque eu acho que ele é o que dá melhor resultado no meu cabelo. E aí foi quando eu decidi mudar o cabelo, né? Mas naquela fase eu ainda não tinha decidido se ia realmente ser a franja. Eu tinha decidido que eu ia cortar a parte da frente um pouco mais, porque cresce muito rápido. Mas eu ainda não tinha decidido se ia ser franja muito curtinha.
Mas aí eu comecei a entrar numa reflexão, né? De tipo, poxa, cara, até que ponto a gente tá livre, né? Entre muitas aspas, de padrões. E será que quando a gente assume nossos cabelos ondulados, a gente garante 100% que a gente tá saindo de um padrão e pra ser nós mesmos? Enfim, eu entrei nessa neura. E foi muito complicado porque eu comecei a pensar sobre o meu próprio trabalho aqui, sobre o que eu prego aqui pra vocês, né? Eu tenho uma responsabilidade no que eu falo e tudo mais. E aí foi por isso que eu resolvi cortar a franja, porque eu falei assim, não, o que eu queria fazer que eu tenho medo ou eu tenho ressalva, porque um dia me falaram que cabelo ondulado não pode fazer isso. Tipo, franja era uma coisa desse tipo. E aí foi quando eu cheguei na conclusão da franja. E eu acho, no final, eu já tô com a franja umas 3, 4 semanas. E eu acho que no final, hoje, depois que eu já cortei a franja e tal, que eu já vi o resultado, eu adorei a franja, tá? Já falei isso nos stories, eu adorei. Só que assim, eu tô vivendo aquele momento de ama e odeia a franja ao mesmo tempo. Tem hora que eu amo, que eu acho que foi a melhor mudança capilar que eu fiz nos últimos tempos no meu cabelo. E tem dia que eu olho e eu falo, que grande besteira que eu fiz, né? Então, assim, gente, isso é normal e não é porque ficou ruim ou não. Eu realmente curti muito. O resultado ficou melhor do que eu imaginava. Mas eu acho que no final, a lição que eu tirei da franja, e que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que refletir de tempos em tempos, é sobre medo de arriscar por medo de julgamento ou, enfim, por acreditar numa coisa que é senso comum, né? Então, quando a gente assume o cabelo natural, a gente aprende, o corte em camadas da definição. E a gente acha que dali pra frente, a gente é destinado a ter só esse corte de cabelo e que a gente não pode mudar. E, na verdade, não é bem assim. Você quer mudar? Mude. Eu tô chegando a isso, sabe? Tipo, eu sempre gostei muito de mudar, como eu disse. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco receosa depois que eu assumi o cabelo natural, porque a gente fica com certos receios, né? Mas assim, gente, eu tô me sentindo tão bem com esse corte de cabelo e, enfim. Claro que eu mantive um pouco as camadas, tá? Não quer dizer que porque você tem franja você não pode ter cabelo em camadas. O meu cabelo, ele continua em camadas, mas eu fiz essa mudança na parte da frente que eu acho que fez toda a mudança no visual. Eu acho que deixou um visual tão diferente, tão bonito. E assim, fora daquele padrão de ondulado, porque também a gente tem que se preocupar com isso e refletir. A gente tá saindo de um padrão pra criar outro, daquele ondulado que tá sempre bonito, aquele ondulado sem frizz. E, bom, vocês sabem que eu sempre falo sobre isso aqui. A gente não pode, né? A gente tem que criar o nosso próprio padrão de beleza, ser a nossa melhor versão. Então, eu acho que isso é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Não só em relação ao cabelo, tá? Em relação a muitas coisas porque às vezes a gente entra numa paranoia e se priva de umas coisas que às vezes ficaria sensacional. Como é o caso da minha franja, gente. Se eu soubesse, eu tinha feito antes, viu? Já aviso. E assim, cabelo cresce, né? Em relação ao cabelo cresce. E assim, pra quem quer mudar e não quer cortar comprimento, eu acho que é uma ótima alternativa, tá? Já aviso. E aí, enfim, eu quis fazer essa pequena reflexão com vocês, esse pequeno bate-papo. Queria também ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre essa questão de padrão de ondulado, sobre você arriscar e você mudar. Quero ouvir o que vocês acham sobre isso. Mas eu acho que é uma discussão muito relevante que a gente sempre tem que ter, porque uma coisa é você se inspirar em outras meninas onduladas. Outra coisa é você deixar a sua essência de lado pra ser o que os outros querem de você. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Então, enfim, gente. A ideia desse quadro é realmente ser um bate-papo. Vocês sabem que a minha finalização é rápida, então isso também vai deixar o bate-papo mais rápido. Mas aí a gente vai conversando aqui nos comentários. Vocês sabem que eu sempre interajo com vocês.
e pronto, minha finalização tá pronta. Então eu acabo por aqui o nosso bate-papo. Se você aí gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também comentar sobre a sua opinião sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo!